Boa noite, meus amigos e minhas amigas. Acho que estamos ao vivo e em muitos breves instantes, estaremos iniciando a nossa atividade. Cíntia aí já está nos dando um ok pelo Insta. Vanessa, seja bem-vinda. Me sinalizem se estão ouvindo bem. Perfeito. Júlio, meu amigo querido. Que alegria estarmos juntos. Retornando aí, ao menos virtualmente, ao Garimpeiros da Luz. Boa noite, Aline. Boa noite, Nelly. Áudio perfeito no YouTube. Grande Brida! Meu abraço carinhoso, meu amigo querido. Muito bem. Vamos nos organizar aqui. Torcendo aí, orando aos mentores que sustentem a nossa conexão para que dê tudo certo. Vamos aqui devagarzinho acompanhando os comentários de vocês. E pontualmente aqui pelo meu relógio começaremos às 19h30. Deixa eu perguntar aqui aos organizadores, a turma do apoio, né? Logo mais, então, estaremos refletindo, né, sobre essa temática que nos foi proposta, uma temática tão interessante, ainda mais nesses instantes que nós estamos vivendo, né? Refletir sobre o problema da dor, buscando sempre o nosso universitário mor desse tema, que é o nosso querido Leon Denis, que vai estar sendo o nosso universitário de plantão da noite. Numa temática que, inclusive, a gente vem trabalhando, né? Desde a Conferne, esse ano. Já algumas casas também têm se estruturado e feito programações com base nessa obra magistral do nosso querido Denis. Muito bem, mais uns minutinhos. Família Garimpeiros. Estou vendo aqui muitos comentários no Insta, mas também no YouTube aqui. Parte do pessoal acompanhando pelo YouTube, parte pelo Instagram. Então, a nossa alegria, o nosso abraço carinhoso a todos que estão chegando, para que a gente possa dar continuidade às tarefas. Terça-feira agora acompanhei um pedacinho da palestra do nosso querido Mário, amigo querido. Temos, dentro da medida do possível, acompanhado as atividades online, vendo esse esforço de todas as instituições de manterem a divulgação da doutrina espírita e manterem as atividades, mesmo nesses tempos de dificuldade, né? São as crises nos trazendo oportunidades, não é verdade? Quem diria que a gente ia aprender tanto sobre tecnologia, sobre como fazer live, sobre como transmitir ao vivo para Instagram, para YouTube, né? Então, no final das contas, sempre a gente tira alguma lição positiva, né? O objetivo é esse, né? Somos todos aprendizes na escola da vida e o grande objetivo da gente é aprender. Meus amigos queridos,
mais um minutinho aqui, nós vamos fazer uma rápida rogativa à espiritualidade para que nos envolva a todos e vamos iniciar as nossas reflexões. Boa noite, Carolina, Evangelina, Kaline, Adriana Vilela, Ilma Brito. Sejam todos muito bem-vindos. É uma alegria estarmos juntos. Eu sinto falta no Garimpeiros de chegar um pouquinho mais cedo, ir lá para aquela salinha atrás onde ficam os passistas, né? Ficar sentadinho ali, acompanhar as reflexões iniciais que os amigos fazem. E aí, depois a gente se despede dos trabalhadores que ficam na salinha do passe para realizar a nossa atividade. Então, nesses momentos, a gente fecha os olhos e se transporta, né, como se todos nós estivéssemos juntos no Garimpeiros da Luz, que nesse momento é um pedacinho da casa de cada um de vocês. Tem um pedacinho do Garimpeiros na casa de cada um de vocês. Então, elevemos, meus amigos, nesse momento, o nosso pensamento a Deus e a Jesus em tom de gratidão. E digamos, Mestre querido, amigo incondicional de todas as horas, envolve-nos, Senhor, nesse instante, em que, fisicamente distantes, unimos o nosso coração ao teu coração, rogando-te a presença e o amparo, Mestre querido. Que nesta reunião renovemos o esforço de seguir-te a partir das reflexões sobre o teu Evangelho, rede vivo, através da doutrina dos Espíritos. Que os queridos amigos da espiritualidade, notadamente os queridos amigos, mentores, trabalhadores do plano maior desta casa, garimpeiros da luz, os garimpeiros da luz do plano espiritual, que eles a todos nos envolvam com o seu carinho, com a sua proteção e com o seu amparo, hoje e sempre, que assim seja. Muito bem, meus amigos. Então, deixa eu só deixar aqui também o meu apoio aqui, a minha cola virtual também, o script para ir norteando as nossas palavras. E como nós comentávamos então, nós temos como temática da noite de hoje o problema da dor. E como referência, como a gente estava comentando também, a gente tem sempre nessa temática tão expressivamente colocada dessa maneira, o nosso querido Leon Denis, como um universitário impossível de não ser consultado, na sua trilogia Problema do Ser, do Destino e da Dor. E que tem um capítulo específico do seu livro, onde ele aborda essa temática da dor, que merece a leitura, e já, hashtag, fica a dica, dever de casa, Problema do Ser, do Destino e da Dor, capítulo 26. Anotem aí e depois vão lá, o livro está à disposição hoje nas plataformas virtuais, para que vocês mergulhem. Vou trazer algumas pérolas de Denis, naturalmente, ao longo do nosso bate-papo e das nossas reflexões, mas serão umas pílulas muito pequenas e que merece realmente o esforço de cada um dos queridos amigos e amigas para mergulhar na leitura completa de Denis. É um autor magistral. Eu costumo dizer que na prosa quem mais se aproxima da poesia é Denis. Tem determinados parágrafos que assim você vai lendo e vai se embevecendo na forma como ele tece as palavras para mostrar para a gente o conteúdo da doutrina espírita, esse grande apóstolo do espiritismo nascente,
que tem uma contribuição valorosa, não somente nessa obra, mas em tantas outras obras de Denis. Vale a leitura. É um autor muitas vezes esquecido, né, de nós, estudantes, estudiosos espíritas. A gente precisa retornar a essas fontes maravilhosas. Um Denis, um Gabriel Delane, né, um Camilo Flammarion, os baluartes, né, das primeiras horas. Mas falando em prosa e em quase poesia, nós nos lembramos também, dentro dessa temática da dor, de um poema, uma poesia trazida à tona através da mediunidade do nosso querido Francisco Cândido Xavier, pelo poeta Cruz e Souza. E ele nos fala sobre a dor. O poeta. Os poetas, eles têm essa característica, né? Eles conseguem falar muito nos seus versos e nas suas estrofes, muito mais do que aquilo que a gente consegue falar, né? E aí o nosso querido Cruz e Souza, no seu poema que ele intitulou Sofre, através da mediunidade do Chico Xavier, ele nos diz o seguinte, vejam só, meus amigos: toda dor que na vida padeceres, todo fel que tragares, todo pranto, ser-te-ão como trevas, e entretanto serás pobre de luz se não sofreres. É que dos sofrimentos nasce o canto de alegria dos mundos e dos seres, pois que a dor é a saúde dos prazeres, o hino da luz, misterioso e santo. Doma o teu coração e no silêncio foge a revolta, humilha-o, dobra-o, vence-o, chorando a mesma dor que o mundo chora. Abre a tua consciência para as luzes, e no mundo que o mal encheu de cruzes, do bem encontrarás a eterna aurora. Maravilha, né? É linda a forma como o poeta apresenta, né, todo o conteúdo que a gente vai estudar e compreender a partir da proposta espírita no seu soneto. Já apresentei esse soneto, essa poesia, algumas vezes abordando o tema, e costumo comentar que a gente poderia parar por aqui. Mergulhar nas estrofes e nos versos, junto com o poeta, e nós teríamos um horizonte riquíssimo de reflexões que a gente podia fazer. Eu destaco os últimos versos de cada estrofe, de Cruz e Souza. No final da primeira estrofe, ele diz assim: serás pobre de luz se não sofreres. Vejam só que reflexão pertinente, notadamente para nós, espíritos de provas e expiações, reencarnados, portanto, no mundo de expiações e de provas. Mostra então o poeta que para acender a luz, para o alvorecer dessa nova era que a regeneração representa para nós e para o mundo, nós precisamos passar pela lição do sofrimento, o aprendizado do sofrimento. E aí nos diz o poeta: serás pobre de luz se não sofreres. Não como uma apologia ao sofrimento, não entendamos assim, mas como uma etapa necessária, dada a nossa imperfeição, dada a nossa pequenez, dada a nossa condição de infância espiritual. Parece que a gente ainda prefere sempre o caminho mais difícil para crescer. No final da segunda estrofe, no último verso, ele apresenta então esse sofrimento, a dor. A gente vai fazer aqui mais à frente uma reflexão e uma distinção entre essas duas palavrinhas, dor e sofrimento. Mas ele apresenta então esses sofrimentos, de onde ele diz que nascem o canto, como o hino da luz, misterioso e santo. O hino da luz, misterioso e santo. Isso é tão pertinente, tão relevante, meus amigos, notadamente nesses momentos em que nós estamos vivendo, né? Quantas lições, quantos aprendizados, quantas reflexões, o quanto a solidariedade está brotando de um momento de dificuldade. Para aqueles, claro, que se dispõem ao processo de aprendizado, e eu tenho certeza que os amigos que estão nos acompanhando aqui,
já 43 ao vivo, olha só que maravilha, né? Alguns pelo YouTube, alguns pelo Instagram, todos, né, se estão conectados com essa live, demonstram exatamente que estão nessa vibe, a vibe de procurar aproveitar as lições e de compreender as reflexões que nós precisamos fazer, especificamente com esse momento que nós estamos vivendo, que é um momento de dor, que é um momento de dificuldades. No final da terceira estrofe, Cruz de Souza nos diz: chorando a mesma dor que o mundo chora. Olha só que coisa profunda, que coisa bela. Demonstrando exatamente para a gente que nós estamos todos mergulhados no mesmo contexto. Estamos todos no mesmo barco. Se estamos no mundo de provas e expiações, todos nós estamos conectados ainda com essa vibe da prova e da expiação. Na hora em que a gente se regenerar, aí a gente se conecta com a vibe da regeneração. Então, vai o poeta mostrando assim, olha, somos todos iguais nesse momento. Mais uma vez, conectando a temática com a atualidade, nós vemos isso. Um vírus, esse grande mestre que o universo está nos enviando, ele não faz distinção de raça, de credo, de posição social. Todos nos igualamos. E nós começamos a perceber, então, que na dor, no momento da dificuldade, quando uma grande calamidade se apresenta de forma pessoal ou de forma coletiva, todos nós nos igualamos. As diferenças desaparecem. E no final do seu último verso, na sua última estrofe, nos diz o poeta para também encaminhar a gente para a mensagem da esperança. Do bem encontrarás a eterna aurora. Depois da madrugada, a aurora vem. A luz brilha depois do anoitecer, amanhece. Depois do anoitecer, brilha a luz depois da escuridão. Tenhamos sempre essa certeza, meus amigos. E aí vem o Denis. Olha, se eu fosse aqui, a gente parava só em Cruz de Souza, dava o tempo e a gente não fazia todas as reflexões que precisava fazer. Mas a gente tem que seguir. Eu trouxe mais algumas coisas. Denis está me pedindo aqui para eu falar também algumas coisas aí importantes, né? Desse capítulo específico em que ele trata da dor, no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor, que é, na realidade, uma trilogia que hoje se encontra fechada em uma única obra, em um único livro. E quando ele apresenta exatamente essa questão da dor, do problema da dor, ele faz uma reflexão importante, o Denis, que conecta-se com a reflexão do Cruz de Souza, com aquilo que nós já falamos, quando dissemos que nós estamos todos no mesmo barco. E aí diz o nosso universitário de plantão da noite de hoje, né? Tudo o que vive neste mundo, natureza, animal, homem, sofre. E, todavia, o amor é a lei do universo. E por amor foi que Deus formou os seres. Já de cara, mostrando que, acima de tudo, a grande lei que vive é a lei do amor. A dor, continua o universitário, Leon Denis, a dor segue todos os nossos passos. Espreita-nos em todas as voltas do caminho. E diante desta esfinge que o fita com o seu olhar estranho, o homem faz a eterna pergunta: por que existe a dor? Por que existe a dor? Qual é o problema da dor? Ou qual é a solução da dor? Se a gente perguntasse para uma criança, e eu estava refletindo sobre isso hoje, se eu perguntasse para o Andrezinho, um garotinho, filhote de 8 anos, o Júlio também, acho que tem um Andrezinho também, né, Júlio? Não sei, não me recordo quantos anos. Se nós perguntássemos para os nossos filhos pequenos aí,
Andrezinho, qual é o problema da dor? Talvez na singeleza das crianças eles respondessem assim: o problema da dor é que dói. Se não doesse, mas dói, e como dói, aí fica complicado. E trazendo essa imagem da criança, a gente, olha aí, Júlio, 6 aninhos, né? 6 aninhos. Depois pergunta para ele aí, faz o exercício. Andrezinho, qual é o problema da dor? Talvez ele responda isso. Ah, pai, o problema da dor é porque dói, né? Se não doesse, não tinha problema. E aí eu sempre gosto de trazer essa imagem da criança, né? Porque ela ilustra bastante essa questão que a gente quer trazer. Porque, na realidade, o problema da dor não é porque dói, porque a dor, na realidade, é inevitável. O problema é exatamente como nós nos comportamos diante da dor. E aí a gente vai começar a fazer, então, uma distinção entre a dor e o sofrimento. E diante, então, das nossas condições de vida, especialmente no planeta em que nós fomos chamados a viver, a gente, parafraseando uma frase muito conhecida aí, eu não vou me recordar agora o autor, eu sei que a nossa Joana, depois eu tenho uma reflexão aqui da nossa Joana, onde ela fala um pouco sobre essa questão da dor, mas não nesse viés, mas há uma frase muito conhecida, vocês já devem ter, os queridos amigos aí dos garimpeiros ouvido, né, escutado essa frase em muitos momentos, que é assim: a dor é inevitável, o sofrimento é opcional. E é uma frase sobre a qual nós realmente devemos refletir bastante. Diante da nossa condição ainda de espíritos necessitados das provas e expiações, nós vamos ser visitados pelas provas e pelas expiações. E aí, a dor, em muitos momentos, vai ser uma mestra necessária dentro do nosso processo de aprendizado. Crianças, que nós todos somos, na escola da vida. Né? A Lucy está perguntando aí sobre a questão do endereço, bem direitinho, e a Cíntia já vai dar todas as orientações aí. A Cíntia está a postos nas redes sociais para dar o apoio aí. Inclusive, ela disse que todas as perguntas podem mandar que ela responde, tá certo? Então, somos crianças. Somos crianças. E eu costumo sempre trazer essa imagem, a imagem da criança, para fazer um pouco dessa reflexão sobre essa distinção entre a dor e o sofrimento. E eu me lembro, e os queridos amigos aí, mais uma vez o Júlio, a Cíntia vão se lembrar, cada novo filhote aí que foi chegando, passando por aquele ciclo natural das vacinas, né? Eu, quando trago os slides, eu trago sempre a imagem, né? Onde a gente começa a fazer as nossas reflexões, que é a imagem de uma criança tomando a vacina. E uma primeira imagem de uma criança tomando a vacina daquele jeito, né? Chorando. E aí eu, às vezes, faço umas perguntas também, que vou fazer aqui. Quem puder responder aí no YouTube, no Instagram, respondam. Quem aqui viveu a experiência maravilhosa, experiência assim fantástica, que fica marcada para sempre na nossa história, e que eu perguntando agora, eu talvez faça vocês voltarem no tempo, e se brincar, vocês vão sentir um pouquinho da dor que sentiram naquele momento, que é a experiência fantástica de tomar uma injeção maravilhosa chamada Benzetacil. Quem aqui dos amigos que nos acompanham, levanta a mãozinha assim, bota um emoji, aquele emoji levantando a mãozinha aqui, que tomou essa injeção. Sempre tem. Quando eu faço a pergunta, é um pouco complicado esse momento para a gente que está fazendo a live, né? Porque a gente se alimenta muito do retorno dos olhares,
né, do feedback que a gente vai tendo. Então eu fico aqui procurando, de alguma forma, encontrar isso nos comentários, né? O Júlio já disse que sim, o Júlio César. Então, todo mundo aí, muita gente, a Vanessa também, com um emojizinho, né? E quando eu faço essa pergunta, muitas pessoas chegam a fazer aquela cara assim, a cara da dor quando tomou a bendita injeção. Eu me livrei até agora, na atual encarnação, de passar. Então eu só conheço a história de quem ouve, de quem me fala, né? A Adriana está dizendo aí que não foi uma experiência boa, mas enfim. E aí, eu pergunto para vocês, para a gente também não continuar muito nesse momento, senão daqui a pouco todo mundo vai estar sentindo a dor da injeção de novo, e não é esse o nosso objetivo. Eu pergunto para vocês, todo mundo, eu não vivi a experiência, mas pelo que eu ouço falar, todo mundo diz que é uma dor assim grande, né? Aí eu pergunto para vocês, meus amigos, mas por que vocês se submeteram a sessão de tortura dessa? O que faz com que uma pessoa, em sã consciência, tome uma injeção tão dolorosa, tão difícil? O que é que fez com que vocês se dispusessem a isso, né? A passar por esse momento de dificuldade? Respondam aí nos comentários. Eu vou esperando um pouquinho. O Júlio já me confirmou que perguntou para o Andrezinho dele, e o Andrezinho dele deu a resposta. Bem, que coisa, né, Júlio? Mediunidade é um negócio fantástico. A gente já... ai, Cíntia tá botando aí a armaria. Então, por que a gente vai? E aí a resposta é simples, tranquila. Igor, eu não tive alternativa, né? Você acha que se eu tivesse alternativa, eu teria tomado? Ivanise, medo de ficar muito doente. Então, normalmente, quem tomou a injeção estava passando por uma dificuldade, por uma doença, e a única alternativa era essa, e para evitar um mal maior, a gente tomou a bendita da injeção, né? Então, o que a gente muitas vezes faz com a dor enquanto adultos de uma maneira geral... Almeida! Tudo bom, Almeida? Que alegria encontrá-lo de novo, pelo menos aqui virtualmente. É que nós muitas vezes crescemos, né? Deixamos de ser criança, nos tornamos adultos, não tomamos mais as injeções físicas, mas a vida continua nos dando umas injeçõezinhas assim, diferentes, né? E vira e mexe a vida nos apresenta aí, Brida. O Brida disse assim, eu já tô imaginando aonde você quer chegar. Tomara que seja aonde você está pensando, meu amigo Brida. Se não for, você me corrige o rumo. A vida vai nos dando uma injeçãozinha aqui, uma injeçãozinha acolá, apresentando um momento de dificuldade aqui ou acolá, que é como a benzetacil. Um momento de dor, de dificuldade, mas que tem sempre um objetivo maior de nos fazer chegar à saúde integral. A saúde, não mais falando apenas da saúde física, mas a saúde espiritual. E muitas vezes, para que a gente possa tornar o nosso espírito saudável, curá-lo das enfermidades da alma, às vezes a gente precisa, né, Brida, tomar umas benzetacilzinhas aí espirituais, que são alguns momentos de dor, de dificuldade, que chegam na nossa vida e todos nós passamos por isso, para que a gente busque aprender, crescer, se desenvolver, evoluir. Mas, muitas vezes, quando essa dor chega, a gente continua agindo como a criança. Não quero tomar, não. Vai doer. E quantas vezes a gente não teve que ficar ali naquela luta ingrata com os nossos pequenos, dizendo, meu filho, mas você precisa tomar a injeção, porque se você não tomar essa vacina, vai ser pior para você vai sofrer mais. Mas a gente cresce,
E muitas vezes a gente continua do mesmo jeitinho. Eu não quero não passar por esse momento de dificuldade, vai doer. Não quero tomar injeção. A gente ainda não aprendeu aquele conceito que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca para a gente, que é um conceito apresentado pelo Espírito de Lacordaire, em uma de suas mensagens do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, numa mensagem intitulada Bem e Mal Sofrer. A gente ainda não aprendeu o bem sofrer, que é como se comportar de forma equilibrada e consciente durante um momento de dificuldade ou um momento de dor. A nossa visão limitada muitas vezes não consegue fazer a gente perceber o todo. E que normalmente, por via de regra, todo momento de dificuldade tem uma lição por detrás que precisa ser aprendida. Apenas para citar um exemplo, meus caros amigos e minhas caras amigas. Imagine uma pessoa, só para citar um exemplo, workaholic. Trabalha demais, acha que é imprescindível, que não pode, que o trabalho não vai acontecer sem ela e tal. Ou em vários segmentos da vida. Muito focada no trabalho e tudo, aquela coisa. Não para ver os outros contextos, para observar os compromissos familiares, enfim, às vezes é tão estranho, em nome de dar qualidade de vida à nossa família, muitas vezes a gente sacrifica a nossa família, né? Aí, de repente, vem um momento de dor, de dificuldade, chega uma doença, e aquela pessoa que era imprescindível, que não podia, que o mundo ia se acabar se ela não estivesse ali, de repente, ela se vê forçada a ter que parar tudo, simplesmente para ela descobrir que ela não era imprescindível e que o mundo vai continuar girando, mesmo que ela esteja passando por aquele momento. Como uma forma de dizer assim, presta atenção, reveja os seus valores. Acaso não é isso que está acontecendo agora conosco, no mundo? A humanidade está enferma. A humanidade está enferma e teve que, enquanto humanidade, parar para refletir. Parar para refletir. Para reavaliar os seus valores. E para efetivamente assumir um compromisso com a mudança sustentável. Com o processo de regeneração. Os mentores vêm falando há quanto tempo? A gente tem há 2000 anos a mensagem de Jesus. Há mais de 160 anos nós aqui temos o conteúdo da doutrina espírita. E precisou vir um vírus para nos fazer parar e perceber a grande necessidade que a gente tem de fazer com que um outro vírus tome conta do planeta no lugar desse, que é o vírus do amor, que é o vírus da solidariedade, que é o vírus da gentileza. Então, a grande questão, ou um dos grandes problemas da dor, é que a gente não compreende o seu significado. É que a gente não enxerga a dor como uma mestra e não mergulha nas lições que precisam ser aprendidas. A gente fica igual aquele personagem de desenho animado de antigamente. Vida, azar, não há ninguém no mundo que sofra mais do que eu. Por quê, Senhor? Por quê? É mais fácil reclamar, entrar naquela síndrome do coitadinho, do que arregaçar as mangas e assumir as responsabilidades. Então,
Vem o nosso querido universitário Leon Denis em O Problema da Dor, e aí agora a gente descobre que o problema da dor não é porque dói, né? Como a criança responderia. Mas o problema da dor é porque nós não compreendemos o seu significado. E aí, mais uma vez, meus amigos, com isso e com esse discurso, nós não estamos aqui fazendo apologia à dor. Mas como nós não conseguimos agora, nesse nosso nível evolutivo, nos libertarmos dela, ela vai fazer parte da nossa vida, nós temos uma maravilhosa alternativa de procurar compreender-lhe o significado. Eu costumo dizer nesses momentos também, das 3 possibilidades, cadê a câmera? Das 3 possibilidades, uma. Para todos nós que estamos aqui, e para os que continuarão nos assistindo, porque vai ficar gravado lá no Stories do Insta, né? Depois vai ficar no YouTube do Garimpeiros. Então, assim, as nossas palavras, elas alcançam esse momento ao vivo, 63 pessoas ao vivo agora no Insta e no YouTube. E todos os que assistirão essa nossa prosa e esse nosso bate-papo depois. Eu costumo dizer que das 3 possibilidades, uma. Para todos nós, os que estão aqui e os que estarão na dimensão do tempo enquanto esse nosso registro estiver nas plataformas virtuais. Ou nós já passamos pela dor, já experimentamos a dor em algum momento da nossa vida. Ou nós estamos passando por ela nesse momento, pessoalmente, coletivamente, não há nem o que se cogitar, né? Estamos mesmo. Mas pessoalmente, talvez algum dos irmãos ou irmãs, nesse instante, esteja conectado com esse tema pela vivência da experiência. Está doendo agora. Ou nós vamos passar até o final dessa nossa encarnação. E com isso eu não sou profeta do caos. Eu apenas estou chegando a uma constatação que é importante. Para reforçar mais uma vez que a gente tem que lidar com a dor de uma maneira diferente. Aí vem Denis, abre aspas, fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Fundamentalmente considerada, a dor é uma lei de equilíbrio e educação. Olha a educação aí. O sofrimento não é, muitas vezes, mais do que a repercussão das violações da ordem eterna cometidas. Ou seja, aquela coisa da causa e efeito que a gente já conhece bem, né? Que Kardec colocou lá no Código Penal da Vida Futura. Não há uma só imperfeição, não há uma só transgressão à lei divina que não importe nas naturais consequências. Toda imperfeição gera um sofrimento. Toda perfeição gera uma aventura, uma alegria. Olha aí, ó, presta atenção. Hashtag fica a dica. Toda imperfeição traz consigo a sua cota de sofrimentos. Toda perfeição, toda melhoria, todo esforço de melhoria traz em si uma aventura. Ah, quer dizer que eu posso escolher? Mas sendo partilha de todos, deve ser considerado como necessidade de ordem geral, a dor, o sofrimento, como agente de desenvolvimento, condição do progresso. E aí, atenção, hein? Atenção no momento da live. Esse é um daqueles momentos que quando a gente projeta os slides, está em negrito, sublinhado, piscando lá. Atenção para a fala de Denis, o nosso grande universitário. Sua ação, a ação da dor, é benfazeja para quem sabe compreendê-la. A sua ação é benfazeja para quem sabe compreendê-la.
Aí vem Joana de Ângeles, para não deixar a responsabilidade da noite só no Leon Denis. Joana de Ângeles, ela vem na sua obra Iluminação Interior. Fica a dica aí, hein? Ó. Já temos duas boas. Atenção para o momento, sugestões de leituras em tempos de pandemia. Você está em casa, deseja uma sugestão de leitura para que você possa meditar sobre as orientações espirituais? Temos duas dicas na nossa live para você hoje, meu amigo e minha amiga. A primeira dica, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, com Leon Denis. E a segunda dica, Iluminação Interior, de Joana de Ângeles. E aí, Joana diz assim: felicidade, portanto, em determinado momento da sua obra, felicidade, portanto, não é a ausência da dor, mas a perfeita compreensão da sua finalidade. E aí a Ivanise pergunta assim, mas como compreender, né? E essa é uma questão tão pessoal. É uma pergunta que realmente nós precisamos fazer, mas para a qual eu não tenho uma resposta. Porque ela é uma resposta muito individual, muito nossa. O que a gente tem que ter como regra é o seguinte: apertou o sapato, pare e pense assim, opa, a vida está me dando um recado. Qual é o recado que a vida quer me dar? Qual é o recado que a vida quer dar à humanidade nesses tempos de pandemia? Qual é a lição que esse vírusinho minúsculo quer nos ensinar? Ou quais são as lições? São várias. São várias. Outro dia eu li um texto belíssimo, belíssimo sobre essa questão, e que eu vou resumir com as minhas palavras. E aí ele diz mais ou menos assim: um homem. Tudo começou de um homem. Aquele que contraiu a doença pela primeira vez. E esse único homem foi capaz de movimentar e mobilizar o mundo todo. Parou o mundo. As pessoas estão se conectando. E aí o texto vai falando de todos os reflexos e de todos os impactos no mundo. E aí termina a discussão mostrando, então, esse grande poder da rede, de conexão de todos nós. E o texto termina mais ou menos assim: dessa vez foi um coronavírus. Imaginem quando for o vírus correto, o vírus do amor. Como nós temos também o poder e o potencial de disseminar e de transmitir o amor, de compreender as lições de solidariedade que esse momento traz, sempre os flagelos, quando a gente estuda lá, não é o nosso tema hoje, mas a gente vê sempre que de um momento de dificuldade sempre nasce a solidariedade. Quantas iniciativas boas a gente tem visto por aí. O amor vai se fazendo presente quando a gente sintoniza com ele, né? Tem muita coisa boa acontecendo. É porque às vezes parece que a gente prefere prestar atenção às coisas ruins. Mas se a gente decidir consumir o bem, a gente vai ver que a gente tem razões para acreditar. Aliás, tem um perfil que eu recomendo que tem esse nome: Razões para Acreditar. Sigam esse perfil no Instagram e vocês vão ver quantas iniciativas de solidariedade e de caridade surgindo, dando esperança para a gente de que nós vamos conseguir superar tudo isso. Então, da mesma forma que está acontecendo agora com o planeta, acontece com os nossos planetas, né? Acontece com o nosso mundinho, o nosso mundo íntimo. E o que a doutrina espírita, então, nos apresenta é esse desafio de procurar compreender a razão do sofrimento. Essa razão
que a gente não vai poder dizer aqui de forma particular, porque, como falamos, é uma resposta muito própria de cada um. Mas mudar a vibe. No lugar de reclamar, no lugar de se achar que Deus está sendo injusto, no lugar de entrar na síndrome do ó vida ao azar, fazer como diz no jargão popular. Caiu? Vamos levantar, sacudir a poeira, dar a volta por cima. Ser, uma palavrinha muito interessante, que eu gosto muito, resiliente. Então, o problema da dor é que a gente não a compreende e, portanto, acaba sofrendo junto. E sofrendo mal. E aí o Evangelho nos apresenta, então, esse conceito do bem e do mal sofrer. E aí eu jogo no slide, então, né, uma imagem de uma criança tomando a injeção e chorando, se lamuriando, não querendo. E uma outra imagem de um garoto tomando a injeção, assim, resignado, até sorrindo um pouquinho, né? Tá bom, vai dar uma espetada aqui, vai doer, mas eu sei que é pro meu melhor. Eu compreendo por que eu estou tomando essa vacina. Eu sei que a dor vai ser temporária e o benefício vai ser permanente. Eu entendo, eu compreendo e, portanto, eu não vou sofrer. Eu escolho não sofrer. Ou pelo menos não sofrer em demasia. Então, Cíntia, você está correta aí. Quando, por exemplo, o Evangelho nos apresenta a proposta do bem sofrer, o que ele está querendo dizer? Está querendo dizer que a gente tem que se levantar e dizer, Deus, pode mandar, manda aí o sofrimento, manda, duplica, triplica. Pode mandar que aí eu evoluo mais rápido. Não é isso. Não é essa a proposta do Espiritismo. O bem sofrer que o Evangelho propõe e que nós estamos trazendo aqui como um elemento muito interessante para nos ajudar a compreender o significado da dor, não mais o problema, mas a solução. Esse bem sofrer não significa necessariamente a ausência de dor, mas a perfeita compreensão da sua razão. E essa resiliência de passar pelo momento da dor com altivez, respeitando-a, sofrendo na cota que for necessário, mas sempre bem. Aproveitando a lição, sabe? Pra gente passar por média. Porque eu tenho um recado para dar para vocês, meus amigos, e que eu preciso dar. Quando a gente reprova, a gente tem que passar pela lição novamente. E passar pela lição novamente, repetir a lição, é sempre mais doloroso. E claro, buscar aliviar a dor tanto quanto seja possível, mas sem lamentações. Eu costumo dizer, meus amigos, e aí me digam aí no chat, nos comentários, se vocês conhecem um caso de alguém que estava passando por uma dificuldade, e aí estava passando por uma dificuldade, um momento de dor, sofrendo e mal. Que o mal sofrer é esse, é amplificar o sofrimento, é se angustiar, é se lamuriar. Ai, meu Deus, aquela coisa, né? Aquele drama. Me digam aí uma pessoa que passou por um momento assim, de dor, e reclamou, se lamuriou, ficou angustiada, reclamou contra Deus, ficou de mal com Deus, e o problema foi resolvido? Me digam aí se vocês conhecem um caso. Eu não conheço nenhum. Se angustiar, lamuriar, não somente não resolve os nossos problemas, como aumenta. Então, se eu tenho um problema, uma dificuldade,
e eu entro nessa vibe da lamentação, o meu problema aumenta. Porque toda aquela carga de angústia vai tornando o processo muito mais difícil do que ele deveria ser. Mais uma vez, retornando, é a criança que vai tomar a vacina e esperneia. Aí, na hora que ela esperneia, o Júlio aí é mais universitário do que isso aí, né? E alguns outros irmãos que possam estar acompanhando a live, vai doer mais. Porque ela não relaxa, né? Ela acaba comprimindo lá. Eu vou falar talvez aqui um absurdo, né? Eu não sou o técnico da área. Mas, enfim, na hora em que ela está lá se mexendo, mexe a perna, mexe o braço, ela acaba, né, se magoando, se ferindo muito mais. Dói muito mais do que deveria doer se ela procurasse relaxar. Relaxar a musculatura, relaxar as tensões, procurar ficar numa condição de maior receptividade. Então, além de tudo, buscar essa resiliência e essa compreensão do momento da dor é de uma sabedoria, porque na pior das hipóteses, a gente não está aumentando os problemas que a gente precisa passar. Já basta o que a gente tem que passar. Por que aumentar? Por que amplificar? Né? Então a Cíntia está confirmando aí para mim. Contrai mais, dói mais. Né? Então na vida, por que muitas vezes a gente acaba contraindo? Não é? Então tudo passa de uma reflexão nossa. A doutrina espírita é assim. Ela é uma doutrina que nos chama responsabilidade. Ela traz a responsabilidade para a gente. Então, o Evangelho, ele colabora com essas reflexões, chamando a gente a essa responsabilidade, encaminhando a gente para uma melhor compreensão, para a busca do equilíbrio, e para esse olhar sempre atento de procurar auscultar o mundo íntimo e perceber se tem alguma coisa em desequilíbrio no meu ser que está ocasionando uma dor ou um sofrimento. O que eu preciso fazer? E normalmente, no nosso nível de ação, o que eu preciso corrigir em mim? O que é que está ocasionando? Porque, na grande maioria das vezes, o desequilíbrio físico ele é apenas um reflexo do desequilíbrio que está instaurado no ser, espiritualmente falando. E que, através dos complexos, da complexa rede de interligação que une o ser trino, espírito, perispírito e corpo, repercute ou somatiza no corpo, em grande parte, aquilo que é apenas o efeito de uma enfermidade que jaz no íntimo do ser. E aí, buscando já para encerrar esse nosso momento, já estamos aí mais uns poucos minutinhos para encerrar nossa reflexão. Passa tão rápido, né, gente? Essas lives, quando a gente pensa que não, já acabou. O Denis, agora é o momento poesia, prosa quase poesia, de Leon Denis. Ele vai falando, eu não sei se eu já deixei a dica para vocês, o problema do ser, do destino e da dor, capítulo 26, mas vocês podem ler do 1 até chegar no 26, que dá certo também, depois continua até o final. Mas se quiserem fazer uma leitura agora específica sobre a temática da noite, vão lá no capítulo 26, vocês vão mergulhar com Denis em todas essas reflexões que nós estamos fazendo e tantas outras. E aí ele nos diz, abre aspas para o universitário, a dor é como uma asa dada à alma escravizada pela carne para ajudá-la a desprender-se e elevar-se mais alto. Que coisa linda, hein? É tão bonito que eu vou repetir.
A dor é como uma asa dada à alma, escravizada pela carne, para ajudá-la a desprender-se e elevar-se mais alto. Claro, se essa alma que se desprendeu e que se elevou mais alto, necessariamente o fez porque compreendeu bem, aprendeu, fez a provinha lá e tirou a nota para passar. Foi a criança que se comportou bem e que avança na escola da vida. E aí, mais à frente, o Denis nos fala. Ele vai nos dizer assim, ele vai nos mostrar como nós nos conectamos. É um texto belíssimo. Eu vou rapidamente aqui, ainda temos aí, Cíntia ainda me deu um limite aí de mais uns 5 minutinhos. Vamos terminar rapidinho com o Denis, no final do seu capítulo, quando ele diz: considerai as dores, tantas vezes ignoradas dos pequenos, dos deserdados, os sofrimentos de milhares de seres. Considerai estas aflições sem conta, cegos privados do raio que guia e conforta, paralíticos impotentes, corpos que a existência torceu, ancilosou, quebrou, que padecem de males hereditários. E os que carecem do necessário, sobre quem sopra glacial o inverno. Pensai em todas essas vidas tristes, obscuras, miseráveis. Comparai vossos males, muitas vezes imaginários, com as torturas de vossos irmãos de dor, e julgar-vos-eis menos infelizes. Ganhareis paciência e coragem, e de vosso coração descerá sobre todos os peregrinos da vida, que se arrastam acabrunhados no caminho árido, o sentimento de uma piedade sem limites e de um amor imenso. Para nos mostrar nessa mensagem final que se todos nós nos igualamos na dor, na hora em que o nosso sapato estiver apertando, no lugar de reclamar e de se julgar esquecido pela misericórdia divina, talvez seja melhor fazer o exercício de olhar para o lado e perceber que há dores muito maiores do que as nossas. E na hora em que a gente se dispõe a deixar a nossa dor um pouquinho de lado, sabe? Assim, eu tenho a minha dor, tá doendo pra caramba, ela tá aqui, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar ela, eu vou deixar ela um pouquinho aqui de lado, porque eu vou procurar ajudar e aliviar a dor do meu irmão. Porque eu olho ao meu redor e eu observo que há dores maiores do que a minha. E aí eu vou me dedicar a aliviar essas dores. Eu me sinto até envergonhado de estar reclamando a Deus, enquanto pessoas passam por desafios tão maiores e às vezes com mais altivez. E aí quando a gente faz esse exercício, uma coisa acontece meio que magicamente. Você pega a sua dor, deixa ela de lado, vai ajudar a aliviar um pouco a dor do seu irmão, e aí quando você volta para pegar a sua dor de volta, muitas vezes você se surpreende. Oxente, cadê a minha dor? Eu tinha deixado ela bem aqui, ela estava aqui. Cadê ela? Eu não sei mais onde ela está. Porque ela perdeu a razão de ser. Ela não faz mais sentido diante de tantas outras. É isso que diz uma musiquinha do nosso cancioneiro espírita. Quando a sombra da tristeza cobrir seus dias de ventura,
Quando você quiser chorar diante da taça de amargura,